tema significativamente importante também é a questão do trauma craniano e as suas consequências, né? Eu começaria até dizendo que conforme for o trauma craniano, a morte pode ser uma consequência quase que imediata, né? Toda vez que você tem uma desaceleração muito rápida, vamos lembrar que o tecido cerebral ele é um tanto quanto gelatinoso. E nós estamos, o cérebro, o encéfalo, melhor dizendo, ele está dentro de uma caixa craniana que é inextensível, ela é fixa. Então, quando você está numa certa velocidade e para subitamente, então, vamos supor que a pessoa tem um trauma frontal, de frente. Poderia ser o exemplo também de um trauma occipital, aqui atrás, mas o da frente. O cérebro, quando para, a pessoa para, está em velocidade, para, ele vem, o cérebro é mole, ele vem, ele bate aqui no osso frontal e ele volta. Se às vezes for um trauma de rotação, então o cérebro pode tentar fazer uma rotação ali parcial dentro da caixa craniana. E isso pode trazer consequências absurdamente importantes. Por isso que tem classificações de concussão, contusão e laceração, são várias as classificações. Mas de uma maneira geral, certo? Você, dependendo da lesão, tem uma delas chamada lesão axonal difusa, em que esses neurônios, eles são lesados durante esse processo de rotação. E às vezes o paciente pode continuar vivo, mas praticamente vegetativo. Ele não reage mais, ele fica parado nas suas funções vitais em termos de comunicabilidade, de sensibilidade, de motricidade. Isso tudo pode acontecer num trauma de crânio. E quando existe a ruptura num trauma de crânio de uma artéria importante, a consequência de um hematoma que às vezes não tem tempo de ser tratado em algumas, às vezes poucos minutos ou algumas horas, então esse volume crescido ali dentro do encéfalo pode comprimir estruturas importantes e também levar ao óbito do paciente. Quando o trauma é menos importante, ele pode deixar uma cicatriz, que normalmente no cérebro é chamado de gliose, e essa gliose pode, conforme a área que aconteceu, fazer com que o paciente que não era, passe a ser um paciente epilético, né? E aí vai ter que tomar anticonvulsivantes, né? Quando a lesão, por exemplo, é na transição entre o encéfalo e a medula, porque eles se comunicam e são parte do sistema nervoso chamado central, o doente pode ter uma paraplegia ou uma hemiparesia, que é um lado só do corpo que pode perder parcial ou totalmente os movimentos, né? Num acidente de motocicleta, por exemplo, além de trauma craniano, ele pode ter uma lesão medular, né? Nadadores de baixa profundidade, de rio ou piscina, que inadvertidamente mergulha e bate a cabeça e faz uma hiperflexão, pode ter uma secção da medula e ficar tetraplégico. Então, o sistema nervoso, só para resumir a importância que ele tem, todos os movimentos, todas as percepções de sensibilidade e a motricidade, como eu já disse, depende da funcionalidade do sistema nervoso central. Então, quando ele é lesado, você pode ter, dependendo do grau dessa lesão, inúmeras consequências, já disse, desde coisas leves até a morte, né? E muito frequentemente esses acidentes devem e podem ser evitados. É claro que um acidente automobilístico não depende só de você, depende de outras pessoas. Mas esse caso, por exemplo, de mergulho numa situação que está muito raso, isso aí é por negligência. A pessoa devia pular primeiro em pé, saber qual é a profundidade daquele lugar que ele depois vai querer pular de mergulho. Isso é muito comum. Eu já vi jovens, e acontece geralmente com jovens, com tudo pela frente na vida e que ficaram tetraplégicos, né, por causa de mergulho em baixa profundidade. O trauma por um ferimento por arma de fogo ou por um ferimento por arma branca, por exemplo, na medula, certo? Isso também vai trazer as consequências de acordo com a área que foi lesada e também a repercussão dessa lesão. Às vezes é discreta, às vezes passa por uma área que não tem tanta vitalidade, né, em termos de designar movimento do corpo, porque essa área fica mais na região do lobo parietal. Se for frontal, não costuma trazer isso. Às vezes traz alterações psíquicas também.